Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, é até um atrevimento espiritual, né? A gente tentar pregar em cima daquilo que o nosso bispo trabalhou ao longo dessas parábolas e naquilo que ele tem trago para nós. Eu também toda terça-feira assento para ouvir e para ministrar na igreja que somos pastores lá em Belém do Pará. E não só eu, juntamente com todos os 14 pastores, a gente tem sentado, bispo, para ouvir aquilo que Deus tem reservado e colocado diante do Senhor. E sabemos que tudo que Deus coloca dentro de nós, de alguma forma tem que ser derramado, tem que ser distribuído. Lucas 11, versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda casa dividida contra si mesmo também cairá. E se também Satanás está dividido contra ti mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. E se não for pedir muito, a igreja leia o 19 para mim, por favor, toda a igreja. Verso 20, por favor. Pode se assentar, meu muito obrigado. Quando nós olhamos esse texto, não somente na ótica da parábola, que em si falaria por cada um de nós, mas também na ótica de um milagre que acontece de um homem que tinha perdido o poder da fala. E o poder da fala que esse homem havia perdido, a Bíblia declara que era uma ação demoníaca que roubava daquele homem o poder da comunicação. Então, quando nós entendemos que Jesus, ele está aplicando esse texto e ele está dizendo que ele está fazendo um milagre, e o milagre que ele está fazendo atrai 3 tipos de inimigo nesse texto. O primeiro inimigo desse texto é Satanás. O segundo inimigo deste texto são os fariseus, a religião. E o terceiro poder que apresenta nesse texto é a própria divisão da multidão, ou a dúvida da multidão. Jesus está lutando contra Satanás, Jesus está lutando contra os incrédulos, que eram os fariseus, e Jesus está lutando contra a dúvida que estava no meio da multidão. Este é o nosso trabalho hoje. O trabalho contra quem? Lutar contra Satanás, que por vezes tenta gerar em nós o espírito da divisão. Esse é o nosso trabalho, também de expulsar aqueles que são fariseus, que lá em Mateus 23:13, quando Mateus descreve sobre eles, Mateus vai dizer que os fariseus, eles não entram e não deixam ninguém entrar. Então, qual é o trabalho nosso? Primeiro, tirar o espírito da incredulidade produzido pela multidão. Segundo, pegar os fariseus que não colocam ninguém para dentro e acha que tem autoridade para colocar para fora. Tem gente que nunca ganhou ninguém para Cristo. Tem gente
que nunca trouxe ninguém para Cristo e se acha no direito de dividir a casa na casa de gente que traz para o reino. Então nesse texto você vai perceber que Jesus vai olhar para os fariseus e vai trazer uma palavra. Falar de divisão não é fácil, porque é coisa que experimentamos infelizmente desde quando a igreja nasceu. E na verdade a divisão começa lá em cima, quando Satanás, e você vai perceber que o livro de Ezequiel é claro em dizer que ele era perfeito. A palavra perfeito significa modelo. Ele só deixa de ser modelo o dia que ele foi ungido. Então tem gente que a unção, em vez de fazer ele promover, faz que ele seja um divisor da obra. Tem hora que a unção, em vez de levantar, ela derruba. No caso de Satanás, a Bíblia diz perfeitamente, bispo Amavi, perfeito. Para Abraão, Deus mandou ser perfeito. Para Satanás, Deus deu a certeza, era perfeito. Ele foi perfeito até a unção cair sobre ele. Tem gente que é perfeito até a unção cair sobre ele. Quando a unção cai, ele se torna um opositor, um divisor da obra. Então como que eu venço a divisão? Eu venço a divisão segundo a Bíblia Sagrada. E aqui eu peço permissão, bispo, se vai sair um pouco da lição, mas dentro do contexto da divisão. Como que eu venço a divisão? Alterando o cheiro da minha casa. Porque se a minha casa ela estiver como a casa de Marta e de Maria e de Lázaro, a minha casa está debaixo de divisão. Porque quando você olha para o capítulo 11 de João, você vai ver Marta 42 versículos discutindo com Jesus. Como é que alguém, Jesus, pode estar dentro da casa dela? Em vez dela beneficiar da presença de Jesus, ela quer discutir com Jesus. Então tem gente que a casa está dividida porque o marido tem uma fala, a esposa tem uma fala, e quem está dentro da casa tem uma fala. A Bíblia diz que aquela casa está dividida porque ela tem uma Maria que está aos pés do Senhor aprendendo, mas ela tem uma Marta que questiona o que Maria está fazendo. Aí diz o texto, pastor Paulo, pastor Disseu, que Jesus vai chamar Marta de irmã de defunto. João 11:39, Marta é chamada de irmã de defunto, porque quem passa 42 versículos discutindo com Jesus, ele gera morte para dentro da casa. Só tem que se tem uma Marta que traz a morte para dentro da casa por causa da divisão, tem uma Maria que traz a vida para dentro da casa. Então eu vim profetizar, e a minha profecia é simples: se você for Marta, Deus vai levantar uma Maria dentro da tua casa. E Maria no texto não é chamada de irmã de defunto. Maria é chamada de irmã de Lázaro. Porque quem não discute com Jesus, quem não passa tempo tentando entender o que está vivendo, porque se você tentar entender a crise financeira, sentimental, espiritual que você está vivendo, você vai fazer que nem Marta, você vai ter o cheiro da carniça da incredulidade. Porque quando Jesus fala com ela, ela olha para Jesus, ela diz o que para Jesus? Já cheira mal. Mas ela fala que cheira mal olhando para o sepulcro. Jesus vai alterar o cheiro. O texto de João diz assim: e Jesus olhando para o céu. Irmão, quem traz divisão olha para o problema, quem traz vitória olha para o Pai. Eu vou repetir: Marta olhou para o sepulcro, Marta olhou porque estava morto, mas Jesus, quando foi falar, ele olhou para o Pai. Então o cheiro da tua casa vai ser alterado quando você tirar os
os olhos do problema e colocar no Pai. Quem coloca os olhos no Pai, Satanás não tem como dividir a casa dele e a casa dela. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui? Solta a mão e glória. Você vai perceber que a casa só está dividida em João 11. No 12, depois que Jesus ressuscita Lázaro, Marta vai estar servindo, Maria vai estar aos pés e Lázaro sentado na mesa. E Jesus não vai mais brigar com Marta, porque quando você para de discutir com Jesus, você descobre qual é a sua parte no reino. Sabe por que tem muita gente discutindo? Porque ele não descobriu qual é a parte dele no reino. Ele quer estar no púlpito quando Deus chamou ele para guardar o púlpito. Ele quer estar em evidência quando Deus chamou ele para estar escondido. Enquanto você não souber o seu lugar no reino, o cheiro da tua casa vai ser cheiro de incredulidade. Eu não preciso ir muito, você conhece o texto, você sabe que o Noé, quando ele constrói a arca aparece com todos nós, porque todos nós temos 3 compartimentos, como a arca tinha, e dentro do espaço da arca tinha um lugar onde os animais faziam seus dejetos, tinha um lugar onde os humanos faziam o seu dejeto. Então qual era o cheiro daquela arca? Vai numa casa que não tem limpeza há 15 dias, pode estar no fundo, o cheiro que está no fundo altera todo o cheiro da casa. Só tem que aquele cheiro da arca só ficou impregnado como um cheiro ruim até a pomba vir com o ramo da oliveira. Quando o ramo da oliveira veio, oliveira é azeite, quando o azeite entrou dentro da arca, o urubu foi embora, a carniça foi embora e a graça de Deus foi manifestada. Eu profetizo e declaro, enquanto você está aqui, o ramo de oliveira está lá dentro da tua casa, o azeite de Deus está lá dentro da tua casa, o cheiro da incredulidade sai, o cheiro da discussão sai, o cheiro da divisão sai, e o cheiro da graça de Deus entra. O segundo benefício que o texto diz, que quando a união chega e a divisão vai embora, o texto é claro em mostrar que Jesus não está preocupado com o título que dão a ele, príncipe de Beelzebul. Jesus ensina uma lição para mim, que ele, como patrão, colocar o título nele. Como é que eu, como empregado, tenho que estar preocupado com os rótulos que me colocaram? Chamaram ele de Beelzebul, que ele fazia obra em nome de Satanás. E tem gente que por bem menos pouco tem deixado de cantar, tem gente que por bem menos pouco tem deixado de pregar, tem gente que por bem menos pouco tem deixado de ensinar. Sabe o que Deus te trouxe aqui hoje? Quando a divisão sair da sua casa, da sua vida, da sua família, você não vai caminhar pelo que as pessoas pensam ou falam, você vai caminhar por aquilo que os céus falou. E aquilo que os céus falou é a garantia que a divisão não vai entrar na tua vida, nem na tua casa e nem na tua família. Quem não sabe o que carrega, quem não sabe o que tem, tenta se justificar em cima daquilo que Deus deu para ele. E deixa eu falar com muito temor e tremor diante de mim. Toda vez que você justifica, Deus encolhe a mão, porque você quer falar do seu jeito. Mas toda vez que você deixa Deus te justificar e você cruza o braço, Deus estende a mão dele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quer que a divisão saia lá do trabalho, quer que a divisão saia lá da escola, quer que a divisão saia da igreja? Para de se defender, deixa eu falar por você, porque se eu falar por você, alguém vai entender que quem te habilitou
eu. Há momentos da nossa vida que nós queremos tirar a divisão que está ao nosso redor em pé. Você vai perceber que Pedro passa a noite toda em pé, pescando um peixe e tentando pescar peixe, bispa, e não pescou um peixe. Mas quando Pedro assentou, a Bíblia diz que a rede dele encheu de peixe. Sabe o que Deus diz? Desce, irmão, para de querer brigar em pé, para de querer guerrear em pé, senta, descansa, porque quem descansa sabe que rótulo faz parte do caminho de quem serve a Deus. Agora, enquanto nós estamos aqui, alguém sem autorização está lanchando com o seu nome. Alguém sem autorização está jantando com o seu nome. Alguém almoçou com o teu nome na boca hoje e dizendo: eu não concordo que ela vença, eu não concordo que ele vença, eu não concordo que ele vive milagre, eu não concordo que a casa dele seja casa sobre a minha casa. Só tem que Deus te trouxe dizendo: aquieta, volta a tua alma ao sossego, deixa os homens colocarem o nome que quiserem. Em Deus você fará proeza, em Deus você fará proeza quando você souber quem é você. Eu acho bonito a resposta de Jesus, porque Jesus diz assim, olha o que ele diz no versículo de número 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de... Ele está dizendo que até o contrário, quem acha que pode fazer o contrário, só faz se o dedo de Deus tiver. Vou falar devagar. Verso 20: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o quê? Então Jesus disse assim: essa divisão que aconteceu ao seu redor só tem uma finalidade. Qual é? O reino de Deus vai entrar na sua casa. O reino de Deus vai entrar dentro da sua casa. Eu quero profetizar que quando a divisão sair, o reino de Deus vai morar na tua casa. Eu quero profetizar que quando a divisão sair, o reino de Deus estará na tua mesa. E quando a divisão sair, o reino de Deus estará na tua cozinha. Quando a divisão sair, o reino de Deus vai estar na sua sala. Quando a divisão sair, o reino de Deus vai estar no teu quarto. Quando a divisão sair, o reino de Deus vai estar nos seus lábios. Só quem acredita nisso dá um glória a Deus de jeito. E qual era a dificuldade? Qual era a dificuldade de Jesus? Porque até aqui Jesus, ele quer ensinar uma lição principal de todos os 27 livros do Novo Testamento. Qual é? Porque em lugar nenhum dos 39 livros do Velho Testamento, Deus foi chamado de Pai. Não tem um versículo no Velho Testamento que Deus é chamado de Pai. Jesus, ele vem para a terra estabelecer o reino do Pai. E toda vez que você tenta estabelecer o reino do Pai, fariseu vai tentar te calar. Toda vez que você tenta estabelecer o reino do Pai, Satanás vai tentar te parar. Porque estabelecer reino do Pai é ir na contramão de
de gente acostumada com alguns sistemas que não é Madureira, que não é a nossa fala. Gente que é acostumado com o sistema corrompido da religião. Ele tenta matar o que Deus colocou em nós, chamado de paternidade. Em Êxodo 19, pastor Daniel, quando Deus desceu, a Bíblia diz que ele desceu para relacionar como pai. E quando ele desceu para relacionar como pai, a Bíblia diz que ele quis fazer uma aliança. Aí o povo disse assim: nós preferimos ouvir a voz de Moisés do que ouvir a voz de Deus. Ele queria falar, Deus queria falar, mas o povo preferiu ele escrever. Por isso que ele relaciona no Êxodo 19 e no 20, ele dá os 10 mandamentos. A vontade de Deus nunca foi escrever, a vontade de Deus sempre foi falar. Pastor, me dá um exemplo. Quando você manda um áudio para sua esposa e você escreve uma fala para tua esposa, que de imediato ela manda para você e diz assim: meu bem, eu não entendi, fala. Porque quem fala se explica, quem escreve não se explica. Aí Jesus disse: já que o povo trocou a minha fala pela escrita, eu tenho que tornar a escrita para esse povo, para eles entenderem a fala do meu Pai. Aí Deus teve que mudar de residência por sua causa. Deus morava no céu e ele veio se meter na terra para estabelecer dentro de você o reino. Por isso que Lucas 17, versículo 20 diz: quando alguém perguntar aonde está o reino, não diga que está ali ou aqui, o reino está dentro. Então eu vim pregar esta noite para uma igreja madura. Qual é? Quando você entrar lá na sua rua, quando você entrar lá no seu bairro, quando você entrar lá no seu condomínio, no seu elevador, é o reino de Deus que vai estar entrando lá contra os fariseus, contra Satanás. Por que o diabo quer lhe parar? Por que Satanás quer te destruir? Porque Satanás descobriu que uma casa dividida por si mesmo, até o crime é chamado de crime organizado, porque nem o crime se divide, mas às vezes nesse ambiente igreja, aí Jesus, ele olha e diz: já que eles não entenderam que o meu Pai quer pôr um reino, e esse reino vai contra Satanás, esse reino, ele vai contra os fariseus, esse reino vai arrancar a incredulidade e vai arrancar a dúvida. Esse reino, quando for estabelecido, a gente vai entender que somos Madureira porque somos a igreja da mesa. Somos Madureira porque somos a igreja da comunhão. Nós somos a igreja Madureira porque somos indiferentes, alguns na cor da pele, alguns no cair da instrução. Mas quando nós ceiamos, o Pai nos vê como pé de igualdade. Nação Madureira, a igreja do reino, que vence a incredulidade, que vence Satanás e que vence os fariseus. Aí ele chega dos ataques, debaixo da guerra, e ele faz uma oração para mim, no mínimo assustadora, porque pela primeira vez ele vai fazer a oração do Pai Nosso. Ele vai chamar Deus de Pai. Ele disse: Pai Nosso. Ele está dizendo: já que Moisés não teve coragem de estabelecer o reino, eu estou inaugurando o reino. Já que nenhum dos patriarcas, profetas, maiores e menores, eu estou estabelecendo agora, e dizendo que esse reino tem 6 salas, e dentro do coração do Pai Nosso, ele vai falar das 6 salas do reino. Ele disse: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele disse: quer ter reino, quer vencer divisão, seja santificado, seja amparado.
Aí ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Aí depois ele diz: seja feita a tua. Então eu só entendo a vontade de Deus, eu só entendo o reino de Deus se eu me submeto, o meu eu, o meu ego, a minha soberba, a minha vontade, à vontade do Pai. Aí ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Diz mais: assim na terra como no. Aí ele fala de que mais? O pão. Aí ele fala assim: se você entender o que é reino e você submeter a sua vontade, eu estou te dando a garantia. Qual garantia? No reino não vai te faltar pão. No reino não vai te faltar pão. No reino não vai te faltar paternidade. Eu vim pregar para alguém: é mentira do diabo que essa divisão vai gerar falta. O Deus do reino está dizendo: enquanto você está aqui, eu estou providenciando pão lá na tua casa. Eu estou providenciando pão lá na sua casa. Isso aconteceu com Elias. A gente imagina na nossa mente da onde vinha a carne, sim ou não? Mas o pão vinha da onde? Só tinha um lugar, Rabi da Galileia. Só tinha um lugar que tinha pão. Aonde tinha pão? No templo. Os 12 pães da proposição era colocado diariamente. Aquilo que os homens da terra não sabiam que tinha, o urubu, o corpo sabia que tinha. Tem urubu lá fora que sabe que aqui dentro tem pão. E tem crente aqui dentro que não valoriza o pão que tem aqui dentro. O texto diz que o urubu voava, pegava os 12 pães diário e levava para quem? Sabe por quê? Porque quando o sacerdócio não pode mais alimentar, Deus vai usar nem que seja um urubu. Se alimenta, a gente não fica. Aí o texto é tão poderoso para dizer que um dia Davi, quem é? Davi está fugindo, Davi está correndo de Doeg, de Saul. E a Bíblia diz que Doeg é contratado, Saul quer matar Davi. Aí Davi correndo, corre para dentro do templo. Chegou lá no templo, Davi comeu os 12 pães. Só podia comer pão o sacerdote. E como é que Davi come do pão e não morre? Era a graça no meio da lei. Enquanto você está aqui, você merecia a morte, mas o pão de Deus está entrando lá na sua casa pela graça. Pela graça. Se não for pedir muito, aponta o dedo da tua casa, por favor, e diga assim: Deus está indo lá em casa. Fala forte: Deus está indo lá em casa. Deus está indo lá na minha família. E se Deus for na minha família, fariseu cai, Satanás sai e a incredulidade é vencida. Jesus veio para a terra, pastor Samuel, sabendo que por 2 vezes o pão do templo tinha sido tomado, em Elias e em Davi. Aí na primeira multiplicação ele usa 5 pães, na segunda multiplicação ele usa 7 pães. 5 com 7 dá quanto? Aquilo que foi tomado do templo, Jesus devolveu ao templo. Vou repetir: primeira multiplicação, 5 pães. Segunda multiplicação, 7 pães. Então, mais uma vez, olha para quem está do teu lado, diga assim: viver o reino. Diga: viver o reino é entender que até o que não foi tomado será multiplicado. Palavra de Deus para nós. E com a permissão do bispo, eu queria que você ficasse em pé e eu quero orar por você. A minha oração, debaixo do cajado do meu bispo e da minha bispa, e pelo Espírito da revelação, só tem uma direção. Eu queria
te pedir com muita humildade, mas eu queria que você fosse sincero e sincera. Porque a gente às vezes lê a Bíblia, meu bispo, e a gente não tem essa dimensão que o Senhor tem, que a família do Senhor tem em ler a Bíblia. Porque a gente jamais imagina que o Jó do capítulo 1, temente a Deus, que se desviava do mal, que era reto, lá no capítulo 41 tem um Leviatã dentro dele. Leviatã é orgulho. O Jó do capítulo 1 tem um Leviatã dentro dele. Imagina isso. Um cara que é temente a Deus, que se desvia do mal. Aí um dia desse eu estava pregando, o irmão disse para mim: pastor, mas Leviatã? Eu disse: é. Porque no capítulo 1 Deus está conversando com o diabo acerca de Jó. Mas no capítulo 41 Deus está conversando com o próprio Jó. E quando Deus conversa com a gente, Ele aponta para a gente que se a gente não matar esse Leviatã, a gente vai trazer divisão para dentro da casa. Tem gente que sabe que a casa está ruim, mas é orgulhoso demais para reconhecer. Aí fariseu, Satanás e a dúvida entra dentro da casa. Aleluia! E a minha palavra profética de Deus é: fariseu sai, incredulidade sai, Satanás sai, mas o orgulho também vai sair. E como é que o orgulho sai? Se eu matricular na escola do Aprendei de Mim. Quando eu matriculo na escola do Aprendei de Mim, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para Satanás, não tem espaço para divisor, não tem espaço para demônio. Aí você, quando é tratado pelo orgulho, você entende que fofoqueiro não é quem fala, fofoqueiro é quem ouve. Só tem fofoqueiro na igreja porque você empresta o teu ouvido para ouvir. E quando o orgulho é tratado, você diz: a minha casa foi tratada. E se a minha casa foi tratada, a divisão não entra na minha casa. Vê isso na história de Davi. Davi tinha um irmão chamado Eliabe. Como é que era o nome do irmão de Davi? Eliabe. Só tem que Eliabe, só aparece no capítulo 17. Todo orgulhoso só tem um capítulo na sua vida. Você não vê Eliabe na festa? Você não vê Eliabe na promoção? Porque o orgulhoso, quando o teu milagre chega, ele não vai lá nem para celebrar o que Deus fez. Então eu estou profetizando que até o Eliabe da tua casa vai celebrar com a vitória da união da tua casa. Oh glória a Deus, 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 oh glória a Deus. Eu acabei 5 minutos antes, 7, para me orar 2. E eu quero que você seja sincero com você mesmo. Não vou pedir você para sair do lugar, não vou pedir nada disso. Não vou te constranger. Hoje aqui na reunião o bispo fez algo e a gente não entende as atitudes, porque na verdade toda pessoa que te expõe, ela quer o seu mal. Mas toda pessoa que te confronta, ela quer o seu bem. Eu sou o resultado dos confrontos que a minha avó me deu. Eu sou o resultado quando ela me chamava de orar de 5 da manhã. E eu não sabia nem orar. E ela orava 4 horas, a minha avó. A minha avó serviu a Deus 88 anos na D Madureira, lá de Teresópolis. 58 anos de ciclo de oração. Ela me acordava às 5 da manhã para orar. E ela orava até 9. Eu orava nem 1 minuto. O resto eu ficava dizendo: é verdade, é isso mesmo, Deus é bom, Deus é poderoso, faz mesmo, Jesus. Verdade. Aí um dia ela pôs o dedo no meu rosto e disse: você pensa em pregar onde? Eu disse: eu penso em pregar em tal. Ela disse: mas você não consegue orar nem 1 minuto. Como é que você quer o mundo? Deus só dá o mundo para um homem esmagado. E Deus só esmaga o homem pela oração.
Ela disse: Alexandre, se Deus te esmagar, ninguém te para. Há 1 ano e 3 meses atrás, a minha família viveu a pior guerra que pode se viver. Os meus irmãos, todos começaram a tombar e dizer por quê, por quê, por quê. E eu pegava o avião lá em Belém, 4 horas, põe o meu pé lá dentro de Belo Horizonte, e eu dizia: a gente vai sair dessa em pé. A gente vai sair dessa em pé. Porque não importa como você entra dentro do processo, o importante é como você sai. Ele diz assim: uns se encurvam e caem. Artigo indefinido. Isso, doutora? Uns se encurvam mas nós, artigo definido. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Madureira está em pé, dizendo: não há espaço para divisão. Madureira está em pé, dizendo: não há espaço para fariseu. Madureira está em pé, não há espaço para Satanás. Madureira está em pé, dizendo: não há espaço para orgulho. Eliabe pode colocar mesa com 7, mas Deus vai colocar mesa com 8. Eliabe pode sugerir que a mesa seja 7 pratos, mas Deus vai mandar colocar o 8º prato. E quando o 8º prato for colocado, o orgulho sai e a união entra. Você vê isso da vida de Davi. Eu queria, com muita humildade, só você que a sua casa está debaixo de divisão, só você que a sua vida está debaixo de divisão. Pastor, eu tenho um diagnóstico, lá em casa só é confusão. Pastor, eu tenho um diagnóstico, às vezes eu estou no lugar e só quando eu chego lá vira um problema. Você que está vivendo uma confusão, uma divisão, você vai perceber que Gênesis 11 é o retrato de Atos 1. Só tem que Gênesis 11 é Babel, em Atos 1 é Pentecoste. É o mesmo. Falaram línguas em Gênesis 11, sim ou não? Sim. Em Atos 2 falam língua. Só tem que em Gênesis 11 fala para confusão. Em Atos 2 fala para quê? Para reposicionamento. Então tem gente falando línguas estranhas para confusão, mas Deus está dizendo que nós vamos sair daqui hoje falando línguas estranhas para edificação e para união. Me dá um sinal com as suas mãos para me orar por você. Só você que está vivendo uma guerra lá dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou na faculdade, me dá um sinal com as mãos. Fica com ela levantada, por favor. Senhor Deus, debaixo da autoridade do nome de Jesus, é esse pai, é essa mãe, é esse filho, é essa pessoa que chegou aqui hoje, e chegou aqui hoje destruído emocionalmente, chegou aqui hoje no chão, porque um fariseu atravessou o caminho dessa pessoa. Oh Pai, talvez o Satanás tenha entrado dentro da casa, talvez, meu Pai, as dúvidas e as incertezas tenham entrado dentro desta família, e debaixo da autoridade que vai no nome de Jesus, eu me levanto contra toda a força do mal. E quando eu me levanto contra esses espíritos, eu quebro a obra de macumbaria, eu quebro a obra de feitiçaria, de quimbanda, de magia negra, que os espíritos das trevas não tenham legalidade para falar dentro deste quarto, para falar dentro desta cozinha, para falar dentro desta sala. Que todos os demônios, meu Pai, seja quebrado e destruído. Que a glória que veio na união dos sacerdotes, na inauguração do templo, venha sobre nós, Senhor. Que tu tenhas legalidade para operar, e que o mesmo Espírito que está em Malaquias, que o filho se converterá aos pais e os pais se converterá aos filhos. O Senhor nos visite agora, nos visite com a bênção da união, com a bênção da paz, com a bênção da cura, com a bênção da prosperidade, e que seja arrancado.
cantorei a mão, te canto. Remaria que baixou. Eriquia para. Eria capaturia. Quebrasse a candarábia. Levanta a tua mão porque Deus vai fazer você guerrear por um minuto pela tua casa. Shebia cantorebia. Shebi cantorica labaio. Recamaraba súria. Camandara sebi candarábia. Cadê os pentecostais dessa casa? Cadê os profetas dessa casa? Cadê as profetisas dessa casa? Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Paulo diz que quem ora em línguas, fala com Deus agora. Diga: Deus, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua libertação, eu preciso ser livre da depressão, da síndrome do pânico, do pavor, da notícia ruim.